A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 8 da revista Conectar, a revista dos jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é Marcos e os milagres de Jesus. Na lição anterior nós já vimos como que o ministério messiânico do Senhor Jesus foi dividido ou era conhecido. E nós dividimos da seguinte forma ao vermos os evangelhos. O Senhor Jesus como sumo sacerdote, o Senhor Jesus como rei e também o Senhor Jesus como profeta, que é o que nós vamos trabalhar nesta lição. Como profeta, o Senhor Jesus ele se apresenta com algumas ações. E essas ações são ações que caracterizam o que é ou define um profeta. E ele possui duas características. O profeta possui duas características. As predições, a questão de palavras que preveem, que mostram o futuro, que mostram uma ação que vai ocorrer futuramente, como também os milagres. Então, todo profeta tinha essas duas características. Predições, palavras, que levavam tanto ao conhecimento do que ocorreria no futuro, como também as ações milagrosas, ou seja, aquilo que acontecia no dia a dia para resolver os problemas, os anseios, tirar as mazelas do povo, em especial o povo de Deus. O Novo Testamento coloca o Senhor Jesus dentro deste ministério. Ou seja, o Senhor Jesus é conhecido como profeta. Observe o que diz Lucas 24, verso 19, quando os discípulos a caminho de Emaús se encontram com o Senhor Jesus. Eles começam um diálogo e aí diz o seguinte: e ele lhes perguntou, quais? O Senhor Jesus perguntou, quais? E aí eles responderam, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, o povo conhecia o Senhor Jesus como profeta, reconhecia, os discípulos também reconheciam o Senhor Jesus como profeta. Ainda dentro dessa introdução, nós precisamos compreender o campo de atuação dos milagres realizados pelo Senhor Jesus. E o campo é expulsão de demônios, curas, restauração da vida, suprimentos e outros. Estes são os campos que o Senhor Jesus atuava e atua. A expulsão de demônios, o Senhor Jesus, ele inaugura isso. Você não vê um profeta expulsando demônio no Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus, ele começa isso, ele inaugura essa ação. Cura, o Senhor curou demais. E o Evangelho de Marcos revelam pelo menos 18 milagres que o Senhor Jesus realizou. Restauração da vida, essa restauração da vida são pessoas que morreram e voltaram a viver. Suprimentos, o Senhor multiplicando pão, multiplicando peixe e outros. Esses outros, na teologia sistemática pentecostal, é colocado que esses outros são milagres que não estão dentro nem do campo do suprimento, nem da restauração da vida, nem da cura e nem da expulsão de demônios. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele desaparece logo após ele dar graça ao pão ali com os discípulos de Emaús, ele desaparece. Ou então, quando o Senhor Jesus estava no templo e os fariseus e escribas tentam pegá-lo, agredi-lo, ele passa entre eles. Ou seja, são milagres que ocorreram que não estão dentro desses campos que nós acabamos de falar, mas são ações de milagres realizadas pelo Senhor. E qual é o objetivo dos milagres? E aí nós podemos encontrar resposta em João, capítulo 20, verso 30 e no 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres foram uma iniciativa do Senhor Jesus de forma a chamar a atenção das pessoas e, ao chamar a atenção delas, elas vissem a ação do Senhor Jesus. E, ao ver sua ação, as pessoas pudessem crer. Nós somos um milagre do Senhor Jesus. Muitos dentro da igreja já viram milagres, já passaram por milagres, já sofreram milagres e sofreram na questão positiva. Já foram curados, já tiveram suas vidas restauradas por coisas do dia a dia
Isso não é maravilhoso? Ou seja, o objetivo do milagre é fazer com que as pessoas creiam. Porque nós estamos no campo natural e nós precisamos ver, nós precisamos ter alguma experiência. E o milagre, ele é para isso. Ele serve para termos a nossa fé aguçada, serve para edificação no nosso dia a dia, nessa caminhada espiritual. Portanto, esse é o objetivo dos milagres. O tópico 1 tem por título Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A palavra ungir, ela pode ser compreendida como uma ação de untar. E esse untar, nós podemos ver do grego, que é o crisma. Untar, revestir, separar, capacitar, encarregar uma missão, dar autoridade. Isaías 61, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que quem ungiu ele foi o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele foi ungido, untado. Porque o Senhor me ungiu. Quem ungiu? O Senhor, Deus. Para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí ele continua falando sobre o seu ministério. Ou seja, o Espírito Santo, ele também é conhecido como o óleo. Untar. Coloque para os jovens, para exemplificar, observe que quando as irmãs, ou os irmãos também, quando nós estamos na cozinha e vamos fazer um bolo, qual é uma ação que é feita na forma? Não é passar a manteiga para que possamos colocar a massa e ali ela não queimar? Ou seja, a forma por si só, ela é útil, sim, mas sem esse revestimento, ela não terá uma ação tão efetiva no preparo, na confecção daquele bolo. Esse revestimento, ele vem porque estamos no campo natural, estamos em carne e precisamos ter uma ação de quê? De revestimento espiritual, para que possamos exercer o ministério aqui nesse campo físico. Portanto, o Senhor Jesus, ele foi ungido pelo próprio Deus. O crisma veio sobre ele de forma de uma ação do próprio Deus. Ele foi untado, ungido pelo próprio Deus. Isso é importante. A Igreja Católica tem o crisma. O adolescente, ele passa ali pela primeira comunhão e logo depois ele tem uma reunião a qual o sacerdote, ele passa um óleo, aquele adolescente, de forma que ele é crismado, ele é ungido. Agora ele passa a ter o Espírito Santo. Esse é um dos sacramentos ali, né, da questão católica romana. Mas o crisma é ungir, né, ungir, capacitar. E nós temos isso, somos pentecostais. 1.1, autoridade sobre os espíritos imundos. O Evangelho de Marcos inaugura, ele já começa com o Senhor Jesus expulsando o demônio. É o primeiro milagre que Marcos revela que o Senhor Jesus executou. Milagre de expulsão de demônios. O Senhor exerce um poder sobre espíritos imundos. Isso é muito importante e é para isso que ele veio. 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus se manifestou para desfazer as ações dos demônios. É uma alegria para nós isso. Nós temos o Senhor Jesus que veio para desfazer as obras do diabo. O evangelista Marcos coloca a primeira ação do Senhor Jesus, expulsar um demônio lá em Cafarnaum. Os profetas tiveram ação no campo natural. Acontecia coisas do cotidiano, milagres que envolviam o cotidiano das pessoas. O Senhor Jesus não, ele transcende, agora ele tem ação no campo espiritual. Ele demonstra que ele tem poder no mundo espiritual, ele tem poder sobre os espíritos imundos, ele tem poder sobre as ações malignas e ele desfaz. E isso foi dado a nós, foi comunicado a nós, isso nós vamos ver mais adiante. Autoridade sobre espíritos imundos.
essa autoridade é comunicada aos servos de Deus, ou seja, ela é dada aos servos de Deus. Lucas 10:19 diz o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Foi dado. O Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Somos discípulos de Cristo, somos igreja. Se somos, está aí para nós. É dado a nós poder sobre os espíritos imundos. E isso a igreja tem deixado. A igreja ela não tem buscado essa autoridade, infelizmente. Mas hoje, você e eu temos essa oportunidade de, dentro da nossa classe, colocarmos isso para os nossos jovens, de forma que eles possam buscar santidade, buscar poder do alto, para que eles possam ser úteis nessa terra. E assim também desfazer as obras do diabo pelo poder do nome de Jesus. O tópico 1.2 diz o seguinte: autoridade sobre as enfermidades. O Senhor Jesus, ele curava os enfermos no seu ministério terreno ali. Mas aparece uma coisa curiosa. Quando ele se depara, a mulher corcunda se depara com o Senhor Jesus, ele não diz: olha, esteja curada, ser curada. Não. O Senhor Jesus, ele expulsa um espírito de enfermidade. Ou seja, existe a enfermidade que faz parte da dinâmica humana, da fragilidade humana, e existe espíritos imundos que atuam no campo da saúde. E o Senhor, ele teve o discernimento de saber que naquela mulher ali era um espírito que estava agindo sobre ela, para que ela pudesse estar encurvada. E ele expulsa aquele demônio. Mas o Senhor também, ele cura. Olha, ser limpo, seja curado. A igreja nós precisamos ter o discernimento que está dentro dos dons. Discernimento, discernir o que é uma questão natural e o que é uma questão espiritual. Então, dentro dessa autoridade sobre as enfermidades, está também a autoridade sobre espíritos que atuam com enfermidade na saúde das pessoas. E isso nós devemos buscar do Senhor cada vez mais discernimento espiritual. Amém? Ainda dentro desse tópico, do tópico 1.2, autoridade sobre as enfermidades. Ela possui dois aspectos, essa autoridade. Quando o Senhor Jesus curava, ele possuía um aspecto restaurativo, como também salvífico. No restaurativo, o Senhor Jesus, ele fazia com a sua ação de forma a tornar, restituir aquilo que estava definhado. No caso do homem da mão mirrada, o Senhor Jesus cura de forma que a sua mão, o seu braço se torna igual ao outro. Ou seja, o Senhor executou essa ação de forma a restaurar. Um leproso, o Senhor restaurava a sua saúde na sua pele. Mas o Senhor também, ele tinha uma frase: a tua fé te salvou. É quase impossível alguém que passa pelo milagre operado pelo Senhor Jesus e não busque a salvação. As pessoas que passaram por esse processo de cura, eles tiveram uma experiência de salvação, passaram a ter uma novidade de vida. A tua fé te salvou. Ou seja, esse homem, essa mulher que sofre essa ação poderosa de milagre, esse homem não apenas tem uma restauração momentânea do seu corpo ou de um sofrimento terreno, mas ele passa a ser salvo, se assim ele quiser. Os 10 leprosos foram curados. O Senhor Jesus curou os 10 leprosos. Apenas um voltou. Aquele que voltou, ele teve seu corpo restaurado, a sua pele restaurada, mas ele creu. Ou seja, aquele homem passou a ter salvação. Precisamos compreender isso, que os milagres que o Senhor operou e opera com relação à saúde das pessoas, ela tem esse caráter restaurativo, mas também salvífico, se assim a pessoa quiser. O tópico 2 tem por título: Jesus operou grandes maravilhas. O dom de maravilha, ele está dentro dos 9 dons espirituais que nós vamos ver mais adiante. Mas
O operar maravilha, a operação, ela tem origem do grego, que é energmata, operar, capacitar. Ou seja, nós precisamos compreender que essa operação de maravilhas, ela não é simplesmente uma questão de, ele opera, mas opera de que forma? Tem que operar pelo poder de Deus. Só pode ser operações de maravilhas se houver o poder de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Observe a outra palavra, que é o que dá origem a maravilhas. Também vem do grego, dunameon. Dunameon é maravilhas, que significa energia ou dinamite. Quando eu tenho essas duas palavras, uma ação, o operar com essa energia, operação de energia, uma operação energética forte, quando eu tenho isso, eu tenho a operação de maravilhas. Mas ainda não dá para entender muito bem isso, talvez. Uma operação de maravilhas, ela só pode ser vista em situações de natureza. É quando se muda o curso natural das questões terrenas, das questões do universo. Quer ver isso? Olha só a operação de maravilha, o dom da operação de maravilha executada por Josué, onde o sol se deteve, a lua se deteve, ou seja, o dia prolongou para que o povo continuasse vencendo e tivesse luz do sol e o povo continuasse lutando para vencer os inimigos. Um homem orou e houve uma ação no cosmo. Qual é o curso natural do sol? Qual é o curso natural dos astros? Qual é o curso natural da Terra? No seu movimento translacional, 24 horas, rotacional, anual, a Terra transitando no universo em volta do Sol. Isso é o natural. Mas agora não. Um homem de Deus, ele executa uma operação de maravilhas, ou seja, ele teve influência sobre o cosmo. Quer ver outra? Sobre o vento. O Senhor Jesus no mar, o mar revolto, os discípulos ficaram desesperados e o Senhor mandou: aquieta-te, mar. É natural alguém falar para o mar: aquieta-te, as ondas baixarem? Isso é natural? Não, é uma ação de maravilhas. Onde? Na natureza. Quer ver outra? Água. Moisés chega com o seu povo diante do mar. É natural o mar se abrir? Não. Tinha embarcações? Não. O exército de Faraó vinha atrás. Qual foi a ação? O mar se abriu. Ou seja, ações de maravilha na natureza. E sobre a vida, restauração da vida, alguém que morreu voltou a viver. Isso também está dentro do campo da operação de maravilhas. Multiplicação de alimentos também está no campo da operação de maravilha. Então, para nós compreendermos esse dom de operações de maravilha, basicamente é isso. É uma ação dentro da natureza, dentro do cosmo. O tópico 2.1 diz assim: os ventos e o mar obedecem ao seu comando. Os discípulos estavam acostumados a ver o Senhor Jesus operando milagres de cura, multiplicação de alimento, expulsão de demônios, mas nunca tinha visto uma ação de milagres no campo da natureza. Eles ficaram espantados. Isso é novidade de vida. A todo instante o Senhor, ele surpreende os seus discípulos. E agora eles veem que o Senhor Jesus tem autoridade também sobre a natureza. Isso é maravilhoso. O tópico 2.2 diz o seguinte: a multiplicação de alimentos. O dom de maravilha provocado pela compaixão. O Senhor Jesus estava com o povo afastado da cidade, já era tarde, e o Senhor teve compaixão. O que é ter compaixão? É piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. Ao ter essa compaixão, o Senhor Jesus ele executa uma operação de milagres no suprimento, ou seja, ele multiplica pão e peixe para o povo com abundância. Essa multiplicação de alimento, ela é sempre evidenciada pela potencialidade multiplicativa. É sempre com abundância. Olha o que o profeta Eliseu executou com aquela viúva. Só tinha azeite. Multiplicou, 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 multiplicou. Ou seja, existe abundância. Quando a ação, essa operação de maravilhas é executada no campo do suprimento,
ela é com abundância, não é apenas vir a existir, não, é com abundância. O tópico 3 tem por título: o poder foi delegado aos discípulos. O Senhor Jesus, ele não apenas teve essa ação simplesmente para ele. Não, ele deu aos seus discípulos. Os dons, o poder é dado aos seus discípulos, ou seja, também é dado à igreja. Mas a igreja tem andado por um outro caminho, muito focado na materialidade, na naturalidade. A igreja não tem buscado esses dons. Sabe por quê? Porque tudo está muito à nossa mão. Nós não temos essa necessidade. Você quer comida? Vai no mercado. Você quer cura? Vai no médico, toma um remédio. Não estou dizendo aqui que nós não devemos fazer isso, não é isso. Eu estou dizendo que a nossa condição favorável, ela tem nos afastado dessa fé, de crer num Deus que supre, que tem ação de milagres. É errado isso? É errado ter as coisas? Não, não é errado. Eu estou dizendo que nós não podemos esquecer que o Senhor, ele deu esses dons à igreja. É isso que eu estou dizendo. E a igreja precisa crer nisso. Por mais que tenha abundância, por mais que tenha facilidade, a igreja precisa crer nisso. Amém? A busca pelo Espírito Santo deve ser almejada pela igreja contemporânea. A igreja não tem buscado o Espírito Santo, sabe? Em sua maioria. A igreja, ela tem esquecido desses dons. Ela tem esquecido do Espírito Santo. E os jovens estão muito focados em quê? A adoração, a música. Muito focado na liturgia, muito focado o quê? Nos eventos. E estão esquecendo de buscar o Espírito Santo, de ter experiências pessoais com o Espírito Santo. E isso nós temos que colocar para eles. Eles precisam buscar o Espírito Santo. A igreja precisa buscar o Espírito Santo. O tópico 3.1 diz o seguinte: a igreja primitiva tomou posse deste poder. A igreja primitiva, ela creu, de forma que ela passou a exercitar esse poder. Somos pentecostais? O que nos caracteriza em ser pentecostais? Nós cremos na ação do Espírito Santo. Nós cremos nas operações de milagre. Nós cremos nos sinais. Nós cremos no batismo com o Santo Espírito. Nós cremos no falar em línguas. Nós cremos na cura. Nós cremos que o Senhor Jesus salva. Isso é ser pentecostal. Precisamos exercer isso, porque estamos muito no campo natural. Incentivar os jovens a buscar o Espírito Santo. A teologia sistemática pentecostal diz o seguinte, que ela trabalha muito essa questão de a ação do Espírito Santo. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ter comunhão com a igreja primitiva. Como ter comunhão com os mortos, com aqueles que já passaram? Nós temos que ter comunhão com eles na questão doutrinária. Eles tinham uma crença na doutrina do Espírito Santo. E nós precisamos disso. Nós precisamos crer neste Espírito Santo como a igreja primitiva creu. Nós, assembleianos, nós não somos cessacionistas. Há uma linha doutrinária de igrejas tradicionais que creem que a ação do Espírito Santo só foi evidenciada lá com a igreja primitiva. Não! Nós cremos no Espírito Santo que agiu com a igreja primitiva e que age nos dias de hoje, porque o Espírito Santo está presente na igreja e estará conosco até os últimos dias da igreja na terra. Então, nós não somos cessacionistas, nós cremos nas ações de milagres, nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos no poder do Espírito Santo e temos que colocar isso para os jovens. 1 Tessalonicenses 5, verso 19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. Nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós devemos incentivar, somos os guias do povo de Deus. Nós ministramos sobre o povo de Deus. Nós devemos colocar isso para eles buscarem o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O tópico 3.2, a necessidade dos dons espirituais hoje. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, verso 8, ele enumera pelo menos 9 dons espirituais. O primeiro dom é a palavra de sabedoria, o segundo a palavra de conhecimento, o terceiro a fé, o quarto o dom de cura,
O quinto, a operação de maravilhas, que nós já vimos, que é uma ação, uma operação que influencia onde? Na natureza. A profecia, o discernimento de espíritos e a variedade de línguas. A igreja precisa buscar isso. A igreja precisa voltar aos moldes da igreja primitiva. E a igreja precisa voltar a ser dirigida pelo Espírito Santo. E para isso, como que a igreja tem que fazer? Fé. Ela precisa crer nisso. Ela precisa crer que o Espírito Santo batiza, ela precisa crer nas línguas que o Espírito Santo dá à igreja, ela precisa crer que o Senhor cura, ela precisa crer que o Senhor transforma, ela precisa crer, a igreja contemporânea precisa crer, ela precisa buscar santidade, e ela precisa orar, ela precisa jejuar. São práticas que nós devemos ter nos nossos devocionais. A igreja precisa disso, meus irmãos, para que nós possamos vencer o dia a dia, até que o Senhor volte. O Espírito Santo está com a igreja e ele é provocado. O Espírito Santo ele é provocado, ele é invocado. É por isso que nós devemos invocá-lo, o Santo Espírito, a cada reunião, a cada dia, a cada vez que nós dobrarmos nossos joelhos, nós devemos invocar a presença do Santo Espírito. Porque com o Santo Espírito haverá poder, haverá maravilhas, haverá milagres no nosso meio. E assim a igreja será edificada e ela terá um diferencial perante a sociedade. Nós precisamos voltar ao nosso culto racional, espiritual. Precisamos disso. Meus irmãos, esse é o comentário da semana. Se isso foi útil a você, eu peço que você se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe isso com outros professores. E meus votos é que você seja uma tocha diante da sua classe, que você seja usado pelo Espírito Santo, que a sua mente, a sua boca seja instrumento do Espírito Santo diante da sua classe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.